Talvez você já tenha ouvido falar sobre a paciência de Jó. E muitas pessoas usam essa expressão para dizer que nós temos que aguentar algumas situações que não entendemos, ou suportar algum momento da nossa vida que ainda não é compreendido por nós. Mas quem foi Jó? Quem é esse personagem tão enigmático na nossa vida, que vem trabalhar algumas questões e principalmente a questão da dor? Sim, Jó é um personagem que a Bíblia o descreve como íntegro, temente a Deus, justo, um homem que sabia usar a generosidade com as posses que tinha. Ele ajudava a sua comunidade. E de uma hora para outra, ele começa a receber várias notícias a respeito das suas perdas. Ele perde bens materiais, depois recebe a notícia de perdas afetivas, perde seus filhos, e logo depois ele perde a saúde. E começa dores inexplicáveis na sua vida, nas suas ideias, no seu coração, na sua crença, na sua fé. Mas Jó vivencia uma dor lúcida. O que seria uma dor lúcida? Uma dor lúcida é um momento onde você percebe que você não consegue fazer nada para alterar aquela situação. Não cabe a você nenhum movimento que altere aquela situação. A morte seria uma dor lúcida. É inevitável, muitas vezes, que a gente altere a vida tirando a morte. Uma dor lúcida é aquela onde o fim de um relacionamento acaba porque alguém escolheu, decidiu ou descobriu que não tinha sentimentos mais suficientes para manter aquele relacionamento. A dor lúcida é a lucidez da nossa impotência frente a situações onde nós não podemos fazer movimentos para alterá-las. Jó começou uma sequência de perdas e com ela dores, mas ele não tinha condições de alterá-las. Ele tinha apenas que esperar. E jogado ali à margem, quase no lixão, com as suas feridas, com a sua esposa já, que não dava conta daquilo, já o tinha abandonado. Então ele estava ali, sem compreender, porque na sua época, um homem justo, íntegro, temente a Deus, era uma pessoa que dentro dos padrões morais já tinha feito tudo que era correto, certo. Ou pelo menos, dentro daquela comunidade, todos os padrões que deveriam ser seguidos, ele seguiu. Eu gosto de brincar dizendo que Jó fez o para casa social, religioso, econômico que ele tinha para fazer. Mas se na época de Jó fazer o bem era condição para que nenhuma tragédia pudesse vir na sua vida, por que Jó estava sofrendo? Às vezes a gente se pergunta, por que nós estamos passando por essa situação, por esse momento? Por que estamos vivenciando e experimentando certas dores que são incompreensíveis, nos rasgam? Mas é interessante porque quando esses momentos chegam na nossa vida, é necessário a espera para que as coisas sejam compreendidas e amadurecidas dentro da gente. Jó vai receber a visita de 3 amigos. E esses amigos
vão conversar sobre essas incompreensões e essas dores. Ou melhor, essa impotência diante da vida, diante dos acontecimentos, diante das pessoas. Porque por mais que nós tenhamos o desejo de modificar tudo, existem coisas que nós temos um limite para elas. A liberdade do outro, a escolha do outro, as situações e os fenômenos que escapam ao nosso controle. Me lembro uma vez, quando tive que enfrentar a morte do meu pai. Estava ali lutando, enfrentando uma doença. E coube a mim fazer a despedida ou viver o momento daquilo que não poderia ser alterado. E ele estava ali naquele quarto e a gente teve uma das conversas mais significativas da minha vida. Quando conversamos sobre a morte. Quando conversamos sobre o fim das coisas. O fechamento dos ciclos. Os momentos mais difíceis que a gente precisa enfrentar mesmo sem compreender. E ali, quando eu conversei com ele sobre se ele tinha medo de fazer essa travessia, e eu pude dizer para ele, ele já não tinha condições de responder, mas ele estava ouvindo o que eu estava dizendo, e eu pude dizer: pai, se você sente que chegou a sua hora, o seu momento, faça essa travessia em paz. Nós vamos cuidar de tudo por aqui. Nós vamos tentar administrar tudo por aqui. Mas se chegou o seu momento, não tenha medo. Vá. E como é difícil para algumas pessoas fazer a despedida daquilo que nós não podemos interferir. E assim aconteceu. Ele se foi. E eu acho que a paz que eu tenho de viver esse fechamento da minha história, da minha vida, é devido a essa despedida. Tem um texto que eu escrevi que diz assim: demorar em dizer adeus expande nossas dores. Não romper com aquilo que já acabou é sentir a dor se mantendo e destruindo tudo que existe de belo dentro de nós. Insistir na condição que nos faz mal é cultivar a dor em seu estágio mais doloroso, o estágio que nos faz destruir a nós mesmos. Jó tinha um itinerário para fazer daquilo que ele ainda precisava descobrir sobre ele. Ele precisava rever, por meio da dor, tudo aquilo que ele tinha feito, que ele tinha deixado de fazer. Talvez questionar até sua estrutura de vida. E o diálogo com os seus amigos estavam em torno de questões ou procuras, por que as coisas estavam acontecendo do jeito que estavam acontecendo. Às vezes a gente pergunta isso, né? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que essa situação chegou na minha vida? Por que essa dor está aqui e eu não posso fazer nada para tirá-la nesse momento? Porque existe um percurso que a gente precisa trilhar na nossa vida. Um sábio disse: você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Se a nossa vida fosse um barco em alto mar e não teríamos domínio dos ventos, só nos caberia ajustar as velas para direcionar a nossa vida. Parece que o nosso livre-arbítrio está muito centrado sobre a escolha que nós vamos fazer, com a maneira que nós vamos reagir
ao que chegou. Como é que eu vou reagir quando uma dor invade a minha vida, chega à minha história? Eu posso lamentar, reclamar e ficar em busca de perguntas sem fim. Mas eu posso ajustar as velas. Eu posso direcionar a minha vida num processo de adaptação e adequação. Não é esse o grande atributo humano que nós temos? De nos adaptar? De abrir a nossa vida para encontrar novas formas de lidar com as questões que chegaram até nós. Se é para enfrentarmos um luto, nós podemos sim nos adaptar e começar a viver com as ausências. Se é um fim de um relacionamento onde a gente achou que não conseguiria viver sem aquela pessoa. E a gente precisa fazer adequações e descobrir como algumas dores nos movimentam quando a gente se permite continuar a marcha. A dor lúcida, a dor de Jó, ou a paciência de Jó, é aquele momento onde a vida diz: espera, porque agora não existe nada que você possa fazer para mudar o que aconteceu, mas você pode ajustar a sua vida para se adaptar e se adequar por enquanto ao que está acontecendo. É continuar o processo e deixar que aquela situação modele a nossa vida como um vaso nas mãos do oleiro. Parece que a gente vai vivendo a vida e o nosso vaso, que é a nossa vida, e o nosso barco, que é a nossa vida, eles vão endurecendo, enrijecendo. De uma maneira muito automática e mecânica, nós vamos tirando um pouco da sensibilidade de viver dentro da gente. E algumas situações nos chegam para modelar, para mostrar que é necessário ajustar, que é necessário modificar a nossa vida. E é engraçado porque a grande contradição do viver é como algo que chega e que eu não posso mudar o que chegou, eu posso alterar a minha vida para viver com aquilo que chegou. Os ventos fortes, as mãos do oleiro moldando o vaso. Isso que Jó fez nos seus diálogos com seus amigos, nas suas questões internas sendo elaboradas ali, ele consegue chegar no final da sua travessia, porque tudo que nos acontece nos convida para fazer travessias. O salmista falava sobre: se tiveres que andar pelo vale da sombra da morte, olha que interessante, ande. Ninguém deveria parar nos seus vales, aquietar-se nos seus vales. O povo de Israel teve que marchar e marchar no deserto. Teve que fazer uma travessia. E olha que interessante, as bem-aventuranças de Jesus, na sua origem, bem-aventurança diz: marche, continue, apesar de. As dores não deveriam nos paralisar, as dores não deveriam nos parar. Aquilo que nos machuca, nos fere, ou aquilo que tira de nós algo que constituiria a nossa vida, ou constitui a nossa vida, não deveria parar o fluxo do nosso viver. Todos os sentimentos deveriam causar movimentos de saídas daquilo que éramos para algo novo que nos aguarda e nos espera. Tem uma história que me encanta muito. É um jovem
que foi procurar um velho sábio que estava meditando numa pedra próximo a um lago. E esse jovem foi lá, marcado pelas dores da vida, das incompreensões, daquele momento onde você se sente impotente e perdido porque você não sabe como resolver. Que esse jovem chega a esse sábio e diz: sábio, o que eu faço com essa dor que eu estou sentindo? E o sábio, como a gente sabe, com poucas palavras, mas com muitos ensinamentos, chega para esse jovem e diz: pega esse copo que está aí próximo de você. Vá no lago, encha esse copo de água. E com esse copo de água já cheio, coloque um punhado de sal dentro dele. Mexa e beba. O que você está sentindo? E o jovem dizia: sal puro, sal puro. Aí ele joga essa água fora, lave o copo. E agora, pegue um punhado de sal e jogue no lago. E o jovem pegou aquele punhado de sal e jogou no lago. E o sábio disse: agora pegue esse copo que você limpou, pegue a água do lago e beba. O que você está sentindo agora? Ele: eu nem percebo o sal. E o sábio disse: é assim a dor. Onde você vai colocar a dor? Você pode expandi-la e dar um sentido e um significado para ela, onde ela possa ser dissolvida e diluída em todo o movimento da tua vida. Ou você pode colocar ela dentro de um copo e beber essa água e sentir a dor, porque ela está ali, presa, paralisada. Você não deixa ela ir, você não deixa ela se movimentar, você não deixa ela ser expandida, você não deixa ela ser curada. E uma forma que Jó teve de lidar com as suas dores incompreendidas foi deixando com que os seus questionamentos, deixando com que as suas perguntas, elas pudessem sair, elas pudessem cair no lago, serem dissolvidas para serem encontradas. Por isso que no final do itinerário de Jó ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos conseguem te ver. A tradução mais antiga desse texto vai dizer: agora eu consigo me ver. Agora eu consigo te encontrar, porque ele está falando com Deus, dentro de mim. Antes, eu tinha algumas falas a respeito de ti. Antes, a minha vida era direcionada por diversas vozes a respeito de ti. Mas agora, quando eu tenho que enfrentar a vida na carne, quando eu tenho que enfrentar os meus sentimentos e as minhas dores, eu consigo te encontrar em mim. Às vezes a gente acha que crer em Deus é para nos proteger das dores. Tem muita gente que acredita nisso. Tem muita gente que tem fé porque tem medo. Medo de sofrer, medo de perder, medo de se frustrar, de se decepcionar, medo dos acidentes, dos fenômenos da vida, da imprevisibilidade de viver, da impermanência das coisas e da finitude que nos marca. Mas o Deus da Bíblia é aquele que peregrina, que caminha, que anda, que faz parte, que fez o itinerário junto com Jó, que esteve presente em cada situação, palavra e questionamento daquilo que era incompreensível. Talvez diante da sua impotência,
com as questões que ele não conseguia saber. Os amigos perguntavam: Jó, o que você fez para merecer isso? E às vezes as pessoas olham para a gente e perguntam, né? O que foi que você fez para merecer isso? Tem muita gente que está pronta para julgar, dizendo: fulano sofre desse jeito porque fez isso ou fez aquilo. Existem dores que nós não plantamos. Existem dores que nós encontramos pelo caminho porque nós ousamos viver. E Jó, a paciência de Jó, não era uma paciência de aguentar a dor. Era uma paciência do tempo necessário para conseguir se ver melhor naquele sentimento, naquela situação, naquilo que ele precisava expandir dele mesmo, naquilo que ele precisava amadurecer dele mesmo. O sábio com aquele jovem dizia: onde você quer colocar a sua dor? Colocar ela em algo mais amplo e dar sentido para ela? Encontrar um propósito naquilo que você está vivendo e sentindo? Deixar ir aquilo que acabou? Fechar o ciclo? Fazer as despedidas? Ou ficar com a sua dor num lugar tão limitado que você bebe o que te faz mal todos os dias? A dor lúcida, essa dor da impotência. Precisamos dizer adeus sem demora quando percebemos que todas as vozes confirmam que aquele algo específico acabou, deixou, terminou, mudou de fase. Alterar o ciclo é uma forma de entrar numa das vias da sabedoria da vida. Não tenhamos medo de dizer adeus para nos abrirmos aos novos caminhos que a vida tem para nós. O contrário de uma dor expandida é o acolhimento. É importante dizer adeus e seguir com menos dor, com mais cura e com mais alívio. Então, quando você ouvir novamente a paciência de Jó, ou alguém chegar para você e dizer tenha paciência, você já sabe que é um chamado para que você movimente essa dor e coloque ela de uma forma mais expandida, num sentido para a nossa vida. A lucidez de uma dor é o reconhecimento da nossa impotência diante daquilo que não podemos mudar, que não podemos alterar. É ajustar as nossas velas. Porque uma das coisas que nós podemos fazer, que é a nossa potência de ser, é ajustar as nossas velas e não mudar o vento. Ajustar as nossas velas é como nós vamos reagir ao que está acontecendo com a gente. Podemos redirecionar a nossa vida e movimentá-la. Dores, todos nós passamos. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Mas uma das coisas mais importantes que talvez os salmistas expressaram é: o Senhor é o nosso pastor e nós já temos o que precisamos. Aquele que vai guiar os caminhos da nossa vida, nos orientando para dar um sentido e um significado maior ao que nós estamos sentindo. A fé não é lugar de rejeição dos acontecimentos e das dores. Ela é um lugar que nos movimenta para expandir, trazendo cura e alívio. Porque o nosso Deus, em expressão humana,
mostrou pra gente como atravessar as dores lúcidas que chegam até nós. Então ele só pôde dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que nessa jornada de tentar lidar com as nossas dores, nós possamos caminhar em cura, alívio e perdão. Até mais. E que as nossas dores sejam colocadas num lago, para que elas possam encontrar um sentido maior para a nossa existência.